Durante séculos, o mundo acreditou que os grandes impérios surgiam apenas onde havia pedras esculpidas, pirâmides altíssimas ou colunas de mármore branco. Mas, escondido nas vastas planícies entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, surgiu um reino silencioso, forte e enigmático. Um império que não construiu pirâmides, mas controlava o comércio. Que não deixou muitos templos, mas dominava as rotas entre o Oriente e o Ocidente. Esse império era o dos Khazares, um povo esquecido que, em seu tempo, foi temido por exércitos, respeitado por impérios e cercado de mistério. E se você quer entender até o último detalhe desta história inacreditável, inscreva-se agora no canal e fique até o fim do vídeo. Porque o que vamos revelar aqui não está nos livros escolares, está nos ecos esquecidos da história. Os Khazares não foram apenas guerreiros ou comerciantes. Foram mediadores entre mundos. Suas fronteiras tocavam o Império Bizantino, o Califado Islâmico e as tribos bárbaras das estepes do norte. Mas ao contrário de muitos povos nômades que cruzaram essas terras, eles ficaram. E ali ergueram uma estrutura política própria, independente, adaptável, ao mesmo tempo, surpreendentemente sofisticada. Eles sabiam negociar, sabiam guerrear, e, sobretudo, sabiam sobreviver. Em um tempo de guerras santas e expansões religiosas, os Khazares tomariam uma decisão que deixaria perplexo todo o mundo medieval. Escolheriam o judaísmo como religião oficial. Mas essa parte da história, tão improvável quanto estratégica, ainda está por vir. Antes, precisamos entender o mundo em que nasceram. Imagine um mundo onde o mapa ainda era desenhado pela espada e pela caravana. Onde os rios Don e Volga eram mais que cursos d'água. Eram veias pulsantes de poder, conectando tribos, reinos e impérios. Foi nesse cenário mutante, entre estepes geladas e rotas comerciais fervilhantes, que os Khazares surgiram como uma força inesperada. Eles não vieram de palácios nem de dinastias antigas. Vieram do anonimato, moldados por alianças inteligentes, domínio militar e uma geografia privilegiada. Muitos estudiosos acreditam que sua ascensão foi tão meteórica quanto enigmática. Não há um único monumento grandioso que os defina. Não há uma capital preservada com colunas ou estátuas. E, ainda assim, no auge de seu poder, os Khazares controlavam territórios que hoje cruzam partes da Rússia, Ucrânia, Cazaquistão e Azerbaijão. Sua capital, Itil, era uma cidade feita em madeira e comércio, erguida às margens do Volga, onde se misturavam línguas, moedas e crenças. Era o coração pulsante de um império que se recusava a seguir os moldes tradicionais. Ali, tudo era diferente. Um rei, o Kaga, reinava em silêncio cerimonial, enquanto o verdadeiro poder estava nas mãos de um segundo governante, o Beg, responsável pelas decisões militares e administrativas. Um sistema dual em comum, mas funcional. E talvez seja essa habilidade de desafiar as convenções que garantiu aos Khazares não apenas sua sobrevivência, mas seu domínio por mais de 2 séculos. Eles construíram um império, sim, mas um império de influência, não de pedra. E por isso, muitos tentaram apagar seu nome da história. Mas falharam, porque o que os Khazares representaram, um povo entre mundos, entre fés, entre civilizações, nunca deixou realmente de ecoar. Ao observarmos o mapa da Eurásia no século VII, é fácil nos perdermos entre os grandes nomes, Constantinopla ao oeste, Damasco ao sul, e as infinitas estepes habitadas por tribos nômades ao norte. Mas poucos notam aquele ponto estratégico onde tudo convergia, um território sem muralhas de pedra, mas cercado por rios, montanhas e desertos. Um espaço onde os impérios se tocavam, mas temiam avançar. Foi ali que os Khazares fincaram suas raízes, em pleno cruzamento de civilizações e ambições. A história, às vezes, favorece quem observa e espera. E os Khazares souberam fazer exatamente isso. Enquanto o mundo assistia ao declínio do Império Sassânida, à consolidação do poder bizantino e à expansão vertiginosa do Islã, os Khazares consolidavam seu território, estudavam seus vizinhos e se preparavam para negociar, guerrear ou se adaptar, dependendo de quem se aproximasse. Não eram os mais numerosos, não eram os mais antigos, mas aprenderam a ser os mais oportunos. A força dos Khazares não vinha de palácios luxuosos, mas de sua mobilidade e pragmatismo. Seu exército era composto por cavaleiros ágeis, arqueiros montados,
Homens preparados para desaparecer na névoa das estepes e reaparecer com força avassaladora. Seus mercadores não precisavam de bandeiras para serem respeitados. Levavam sal, seda, metais, escravos e especiarias através de rotas que conectavam o Oriente ao Ocidente, e cobravam pedágio de quem ousasse atravessar suas fronteiras sem permissão. Mas talvez o mais surpreendente em tudo isso seja como um povo tão envolvido com o comércio e a guerra conseguiu se manter tão enigmático. Quase nada sobreviveu de seus escritos. A maioria dos relatos sobre os Cazares vem de seus inimigos, de espiões bizantinos ou de cronistas árabes. Mesmo assim, esses relatos, por vezes enviesados, descrevem os Cazares como um povo disciplinado, estratégico. Acima de tudo, difícil de derrotar. Poucos impérios conseguiram manter sua independência diante das maiores potências do século VIII e IX. Mas os Cazares, com inteligência diplomática e força militar, conseguiram. Seus tratados com Constantinopla, suas alianças temporárias com os árabes e suas barreiras contra invasores mostraram que aquele povo sabia mais do que parecia. Eles conheciam o segredo de existir nas margens do poder e transformar essas margens em seu próprio centro. As fogueiras dos nômades acendiam-se à noite, iluminando rostos endurecidos pelo vento das estepes. No horizonte, nenhum templo, nenhuma torre, apenas silêncio, frio e um céu vasto como o destino. Mas naquele vazio, os Cazares erguiam algo invisível aos olhos impacientes da história, uma rede de influência. Seus espiões transitavam entre bazares, seus líderes compreendiam dialetos múltiplos, seus generais mapeavam rios e fronteiras não com bússolas, mas com o instinto de sobrevivência. Onde muitos viam um território inóspito, eles viam uma muralha natural contra invasores. Onde outros buscavam glória, eles buscavam equilíbrio. E foi justamente essa descrição que garantiu aos Cazares um lugar único. Diferente dos vikings ao norte ou dos árabes ao sul, os Cazares não procuraram converter o mundo. Ao contrário, se especializaram em coexistir com pagãos, cristãos, muçulmanos, budistas. Seus embaixadores eram bem recebidos em Constantinopla, mas também respeitados em Bagdá. E isso não era coincidência. Era projeto. Cada movimento diplomático, cada aliança comercial, cada recuo estratégico fazia parte de um plano maior. Manter viva uma identidade própria em um mar de civilizações vorazes. Disse que seu povo era composto por várias etnias. Não havia um rosto único, uma só língua, uma só crença. Essa diversidade fazia parte da força Khazar. Era um império de pontes, não de muros. E por isso, durante mais de 2 séculos, conseguiram algo raro: manter a autonomia, sem se render aos grandes impérios do tempo. Muitos tentaram engolir os Cazares. Todos falharam. Hoje, a memória dos Cazares é fragmentada, quase mítica. Mas o simples fato de que ainda falamos sobre eles é prova de seu impacto. Não deixaram uma Roma, não deixaram uma Jerusalém, mas deixaram um rastro inapagável nos mapas invisíveis da história. Um império sem fronteiras fixas, sem catedrais, mas com poder suficiente para influenciar guerras, moldar rotas e decidir o destino de regiões inteiras, tudo isso entre rios e estepes. Antes que os Cazares emergissem como força dominante nas estepes da Eurásia, o mundo ao seu redor já ardia em transformações sísmicas. O colapso gradual do Império Romano do Ocidente havia deixado uma cicatriz política profunda, e o Império Bizantino lutava para manter sua integridade diante de pressões externas cada vez mais violentas. A leste, tribos turcas e mongólicas começavam a se mover como marés imprevisíveis, empurrando populações inteiras para novas terras e criando um redemoinho étnico e cultural que transformaria o mapa da Ásia Central. No sul, o surgimento do islamismo no século VII havia provocado uma das expansões mais velozes e profundas da história. Em poucas décadas, os exércitos muçulmanos haviam conquistado vastos territórios que antes pertenciam aos bizantinos e sassânidas. A nova fé, carregada pela espada e pela palavra, se espalhava como fogo em palha seca. As caravanas árabes cruzavam desertos e planícies, levando não apenas mercadorias, mas também ideias e alianças políticas que remodelavam fronteiras milenares. Foi neste mundo em ebulição que os Jázaros nasceram como povo e identidade. Descendentes de povos turcos, nômades hábeis na arte da guerra e do comércio,
encontraram nas terras entre o Mar Cáspio e o Mar Negro um espaço fértil para crescer. Essas terras, que haviam sido disputadas por hunos, godos, alanos e outros grupos nômades, agora estavam prontas para receber um novo senhor. Mas para reinar ali, não bastava a força, era preciso estratégia, inteligência diplomática e uma habilidade rara. Saber quando atacar e quando negociar. A ascensão dos Khazares só foi possível porque souberam ocupar um vácuo de poder deixado por civilizações em colapso. Eles observaram os erros dos sassânidas, as fragilidades bizantinas e as divisões internas dos povos eslavos e búlgaros. E quando o momento certo chegou, não hesitaram. Formaram alianças com quem era necessário, dominaram rotas cruciais de comércio. Pouco a pouco, começaram a ser vistos, não como simples nômades, mas como um novo império emergente. Naquela época, o coração da Eurásia não era um simples corredor de migrações, era um campo de batalha invisível entre ideologias, religiões e modelos de civilização. O Império Bizantino, embora resiliente, estava encurralado por dois gigantes: a pressão constante dos povos bárbaros vindos do norte e a ascensão meteórica do Califado Omíada ao sul. Enquanto isso, os povos eslavos ainda buscavam formar sua identidade coletiva, divididos em clãs, sem uma estrutura central de poder. E mais ao leste, os chineses da dinastia Tang olhavam com crescente inquietação para as tribos nômades da Ásia Central que se aproximavam das suas fronteiras com velocidade e fúria. Nesse cenário de instabilidade, a estepe não era um vazio, mas uma artéria vital. Comerciantes viajavam com caravanas que levavam seda, especiarias, escravos e metais preciosos, conectando a China ao Mar Negro e ao Mediterrâneo. Controlar essas rotas era mais lucrativo do que conquistar territórios inteiros. E foi exatamente essa percepção que moldaria a política cházara. Em vez de se expandirem descontroladamente, preferiram controlar os nós estratégicos, os pontos de passagem entre os grandes mundos. As margens do rio Volga, por exemplo, se tornariam um dos principais eixos comerciais da região. Os Khazares se estabeleceriam ali não apenas como guardiões armados, mas como mediadores culturais, cobrando impostos, oferecendo proteção e monitorando quem passava. Cada mercador, cada sacerdote, cada mensageiro diplomático que cruzava essas terras sabia: estava entrando em domínio cházaro, mesmo que o mapa oficial não dissesse isso. A ausência de castelos ou monumentos em pedra era compensada por uma presença constante e sutil, que se fazia sentir em cada transação, cada tratado e cada escolha estratégica. Os impérios ao redor, Bizâncio, os califados árabes, os bulgaros do Volga, percebiam que os Khazares eram mais do que um povo nômade. Eram uma força que compreendia o jogo da geopolítica, uma engrenagem essencial no delicado equilíbrio de poder que se formava na região. Antes de imporem sua própria fé, os Khazares souberam tolerar todas as outras. Antes de se proclamarem império, se tornaram indispensáveis. E assim, quando os livros de história ainda não mencionavam seu nome, os Khazares já moldavam o curso da história. Com silêncio, com astúcia e com o domínio de uma arte que poucos dominam, a de esperar o momento certo para se revelar ao mundo. A cultura da estepe era fluida, mas não caótica. Havia uma lógica interna entre os povos nômades que escapava à compreensão dos impérios sedentários. Para os romanos e depois para os bizantinos, esses grupos pareciam bárbaros imprevisíveis. No entanto, dentro de suas estruturas tribais, existia uma ordem regida por códigos de honra, alianças matrimoniais, juramentos e um profundo respeito pela mobilidade e pela paisagem. Os Khazares beberam dessas tradições, mas também observaram com atenção os modelos institucionais de seus vizinhos mais estruturados. Aprenderam com os erros dos que vieram antes, como os hunos, cuja fúria inicial não foi acompanhada de uma visão administrativa duradoura. A formação do poder cházaro foi lenta e estratégica. Não se tratou de uma explosão súbita, mas de um acúmulo constante de influência. Eles se inseriram nos jogos diplomáticos entre o Império Bizantino e o Califado Omíada, oferecendo-se como barreira contra os avanços árabes para o norte. Essa posição fez deles aliados desejados, ao mesmo tempo, peças perigosas de um tabuleiro maior. Os bizantinos os cortejavam com presentes e tratados. Os árabes os enfrentavam com campanhas militares. E os eslavos os temiam e admiravam ao mesmo tempo,
pois não conseguiam compreender completamente quem eram, apenas sabiam que estavam ali, observando tudo. Mesmo a língua Khazara, provavelmente uma forma de turco antigo, servia como ponte entre mundos. Não era apenas um instrumento de comunicação interna, mas também uma ferramenta diplomática com a qual negociavam com comerciantes judeus, embaixadores chineses, monges bizantinos e enviados muçulmanos. Essa versatilidade linguística refletia uma mentalidade pragmática. Os khazares não buscavam impor uma cultura, mas construir uma posição de vantagem dentro de todas elas. Por isso, antes mesmo de se converterem ao judaísmo ou de consolidarem uma capital reconhecível, os khazares já eram um povo com identidade definida. Eles sabiam o que queriam. Mais importante, sabiam o que evitar. Não desejavam o colapso de seus vizinhos, mas sim seu enfraquecimento controlado. Sabiam que os impérios fortes demais não precisariam deles, e os destruídos não poderiam oferecer nenhum benefício. A sobrevivência Khazara dependia de um equilíbrio tênue entre presença e sombra. E foi nesse cenário, entre alianças frágeis e corredores comerciais fervilhantes, que um império começou a nascer. Não de pedra ou glória, mas de inteligência política e adaptação. Um império que desafiaria as regras do mundo conhecido. Os khazares não surgiram do nada. Antes deles, as estepes haviam sido palco de impérios nômades poderosos como os citas, os sármatas e os hunos. Esses povos pavimentaram o caminho cultural e político que os khazares seguiriam, deixando um legado de mobilidade militar, organização tribal e dominação de territórios vastos sem a necessidade de grandes cidades. Mas os khazares não se limitaram a herdar essas práticas, eles as refinaram. Aprenderam que a força não estava apenas no cavalo ou na espada, mas na capacidade de negociar, de construir alianças duradouras e de se manterem invisíveis quando necessário. Nesse mesmo período, os judeus da diáspora também circulavam pelo mundo antigo, e muitos deles atuavam como comerciantes ou intérpretes entre culturas. As rotas comerciais não eram apenas de mercadorias, eram corredores de ideias, religiões e identidades. Os khazares, ao estabelecerem postos de controle e tributos sobre essas rotas, se tornaram receptores involuntários de tudo o que passava: moedas romanas, tecidos persas, manuscritos árabes, costumes armênios, eventualmente, tradições judaicas. Essa exposição constante a diferentes cosmovisões preparou o terreno para a escolha radical que fariam mais tarde: adotar uma fé que os distinguisse de todos os seus vizinhos. Durante o século VII, os khazares deixaram de ser apenas uma federação tribal nômade e começaram a assumir contornos de um verdadeiro Estado. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia, mas foi resultado de um conjunto de decisões pragmáticas tomadas por seus líderes, que perceberam que a sobrevivência a longo prazo dependia de mais do que força militar. Exigia organização, diplomacia e identidade. Foi nesse período que os khazares consolidaram sua posição às margens do rio Volga e do Mar Cáspio, em uma localização estratégica que lhes permitia controlar o fluxo de bens, pessoas e ideias entre o mundo islâmico ao sul e o mundo bizantino ao oeste. Ao mesmo tempo em que repeliam ataques árabes, especialmente durante as campanhas do Califado Omíada para conquistar o Cáucaso, os khazares demonstraram uma capacidade militar impressionante. As batalhas travadas no território que hoje corresponde ao sul da Rússia mostraram ao mundo islâmico que os khazares não seriam um povo facilmente subjugado. Em vez de desaparecer, como tantos outros povos nômades, os khazares firmaram sua presença como um bastião do norte. Essa resistência não apenas garantiu sua independência, mas também os tornou aliados valiosos para Bizâncio, que via neles uma linha de defesa contra a expansão do Islã. Mas o que realmente marcou o surgimento do reino kházaro como uma potência singular foi sua adoção gradual de práticas estatais típicas dos impérios sedentários. Eles começaram a desenvolver uma administração mais estruturada, com coleta de tributos, aplicação de justiça e a construção de uma capital simbólica, Itil. Localizada próximo ao delta do Volga, Itil funcionava como centro político, econômico e religioso, acolhendo comerciantes de todas as partes do mundo conhecido. Era comum ver, nas margens do rio, árabes, judeus, eslavos, turcos e gregos negociando lado a lado, todos sob a proteção e vigilância do governo kházaro. Foi nesse contexto que os khazares tomaram uma das decisões mais enigmáticas e discutidas da história:
a conversão ao judaísmo. Essa escolha não foi fruto de imposição externa, nem de fervor espiritual repentino. Foi, acima de tudo, uma decisão geopolítica. Ao adotar o judaísmo como religião oficial, os líderes cazares se colocaram fora do eixo de influência direto tanto do cristianismo bizantino quanto do Islã árabe. Era uma forma de neutralidade religiosa que, paradoxalmente, lhes dava força. Escolher uma fé monoteísta, mas diferente da dos vizinhos, era também afirmar: somos distintos, somos soberanos, somos cazares. A conversão ao judaísmo pelos cazares não foi apenas um gesto simbólico. Teve implicações práticas e profundas. Segundo relatos históricos, como o famoso Carta de Khazari de Asdai ibn Shaprut e as crônicas de autores muçulmanos, o rei Sházaro, conhecido como Kaga, promoveu um debate teológico entre representantes do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, e teria escolhido a fé judaica por considerá-la a mais pura e ancestral. Ainda que os detalhes desse episódio sejam envoltos em lendas, o impacto real foi sentido por todo o mundo medieval. Um povo inteiro, com influência militar e comercial significativa, havia escolhido uma religião que, até então, não era a fé de nenhum império. Isso criou um efeito duplo. Por um lado, os judeus da diáspora começaram a ver o reino Sházaro como um possível refúgio e parceiro. Por outro, os impérios vizinhos passaram a olhar com desconfiança crescente. Como poderia uma potência bárbara escolher o judaísmo sem intenções ocultas? Seria uma provocação ao Islã, uma traição ao cristianismo, ou apenas uma jogada inteligente para permanecer fora das disputas religiosas dos gigantes? Qualquer que fosse a motivação, os cazares estavam agora no centro de um xadrez político e espiritual, e sabiam como mover suas peças com precisão calculada. Internamente, essa decisão também redefiniu o tecido social do reino. Embora nem toda a população tenha adotado o judaísmo, muitos camponeses e tribos continuaram com suas crenças ancestrais. A elite governante assumiu com seriedade o novo credo. Isso se refletiu na arquitetura, nos costumes e até mesmo nas leis, algumas inspiradas na Lachá. O reino Sházaro, que antes era conhecido apenas por sua cavalaria e controle de rotas, agora também era um centro de erudição religiosa, com escribas, rabinos e escolas de estudo da Torá. A força de um império não está apenas em suas armas, mas em sua identidade. E os cazares, ao construírem uma capital vibrante como Itil, ao organizarem uma sociedade baseada em múltiplas etnias e fés convivendo sob um mesmo sistema político, e ao declararem ao mundo sua autonomia espiritual, consolidaram sua existência como algo muito além de um reino passageiro. Eles eram, por direito próprio, uma civilização, e estavam prestes a enfrentar o auge de sua influência, e também os primeiros ventos da tormenta. A singularidade dos cazares não estava apenas na religião que adotaram, mas também no modelo político e administrativo que desenvolveram. Diferentemente de muitos reinos contemporâneos centralizados em uma figura única e autocrática, os cazares instituíram um sistema dual de governo, com dois líderes distintos, o Kagan e o Beg. O Kagan, muitas vezes da linhagem sagrada, exercia funções cerimoniais e religiosas, enquanto o Beg comandava o exército e tomava decisões executivas. Essa divisão de poderes, incomum para a época, permitia um equilíbrio que evitava abusos e promovia maior estabilidade. Outro fator que ilustra a astúcia do reino Sházaro foi sua capacidade de criar alianças e manter a paz, ou a guerra, com base nos próprios interesses e não nas pressões externas. Enquanto o califado abássida crescia no sul, e o Império Bizantino oscilava entre alianças e conflitos com seus vizinhos, os cazares mantinham embaixadas, tratados comerciais, quando necessário, exércitos posicionados em pontos estratégicos. Itil, sua capital, tornou-se um verdadeiro entreposto internacional. Ali, árabes vendiam sedas e especiarias, eslavos trocavam escravos e peles, e judeus traziam metais preciosos e manuscritos sagrados. A cidade pulsava com línguas, cores e cheiros diversos, um retrato vivo do cosmopolitismo Sházaro. Esse domínio sobre as rotas comerciais não era mero acaso. Os cazares cobravam impostos e tarifas sobre os mercadores que cruzavam seu território, especialmente ao longo das rotas do Volga e do Don. Isso lhes garantia uma fonte constante de riqueza, sem a necessidade de campanhas militares extensas.
Sua geografia era um trunfo. Localizados entre mares, rios e estepes, podiam monitorar e controlar o tráfego de produtos entre o Mar Cáspio, o Mar Negro e o interior da Ásia Central. Não era raro que mercadores islâmicos e cristãos precisassem negociar passagem com os emissários cazares, pagando com ouro, bens ou favores diplomáticos. Mas não se tratava apenas de comércio. Os cazares também foram mestres em diplomacia religiosa. Mantinham rabinos respeitados em sua corte, mas também davam espaço a cristãos e muçulmanos. Havia sinagogas, igrejas e mesquitas em funcionamento dentro do império. Uma política de tolerância que contrastava fortemente com a rigidez religiosa de muitos outros estados. Essa convivência não era perfeita, claro, mas refletia uma visão pragmática e moderna para a época. A unidade política poderia ser mantida sem exigir uniformidade espiritual. Era mais importante garantir a lealdade política e o pagamento de tributos do que impor uma fé única. Com o crescimento de sua influência política e religiosa, o reino Cházaro passou a ser não apenas um centro de comércio e cultura, mas também um ator militar de respeito. Suas fronteiras, vastas e constantemente pressionadas por povos nômades e impérios expansionistas, forçaram os cazares a investir em uma estrutura defensiva eficiente e em estratégias diplomáticas refinadas. A geografia, que lhes proporcionava rios navegáveis e campos abertos ideais para o comércio, também os tornava vulneráveis a invasões rápidas. Por isso, sua sobrevivência nunca esteve garantida. Era o resultado de um jogo contínuo entre escudos e palavras, espadas e tratados. Durante o século VIII e IX, os cazares travaram inúmeros confrontos com os árabes, especialmente os que vinham do Califado Abássida. As campanhas militares entre ambos os lados ficaram conhecidas como as Guerras Cházaro-Árabes e marcaram profundamente a história da região do Cáucaso. Os cazares, mesmo em desvantagem numérica, conseguiram resistir às ofensivas islâmicas utilizando táticas de guerrilha e aproveitando o conhecimento do terreno. A vitória mais simbólica foi a defesa bem-sucedida de sua capital, Itil, que permaneceu invicta frente às forças muçulmanas. Essa resistência transformou os cazares em verdadeiros guardas do norte para o mundo cristão bizantino, que via neles uma barreira natural contra o avanço do Islã. Curiosamente, enquanto lutavam contra os árabes, os cazares mantinham relações diplomáticas com o Império Bizantino. Em alguns momentos, chegaram a formar alianças militares, trocando informações, recursos e até mesmo matrimônios reais para consolidar laços. Documentos sugerem que os bizantinos enviaram engenheiros e conselheiros para ajudar os cazares a fortalecer suas fortalezas e cidades. Em troca, recebiam apoio militar em campanhas estratégicas, especialmente na região do Mar Negro. Essa diplomacia cruzada, ora guerreira, ora comercial, permitia aos cazares ocupar uma posição de equilíbrio entre dois mundos hostis e rivais. Mas a guerra não era sua única arma. O domínio comercial dos cazares sobre as rotas que ligavam a Escandinávia ao Oriente, passando por Kiev e Itil, garantia um controle indireto sobre os fluxos de prata, escravos, peles, mel, cerâmica e especiarias. Mercadores russos, vikings e árabes sabiam que o tributo aos cazares era o preço para garantir segurança e acesso aos mercados. Em muitas rotas, os produtos eram carimbados com selos cazares, simbolizando não apenas sua origem, mas também sua legitimidade comercial. Com isso, o império enriquecia sem depender da conquista territorial direta, algo raro em sua época. Esse poder militar e diplomático não se mantinha apenas nas cortes e nas rotas comerciais. Ele se manifestava também nas alianças com povos vizinhos. Os cazares mantinham relações ambíguas com os búlgaros do Volga, ora rivais comerciais, ora aliados contra inimigos comuns. Com os pechenegues e outros povos das estepes, praticavam uma política de tolerância vigilante. Sabiam que não era possível subjugar totalmente os nômades, mas podiam negociar sua neutralidade com presentes, casamentos e reconhecimento político. Essa arte da negociação, sustentada por um equilíbrio delicado, tornava os cazares verdadeiros mestres da sobrevivência geopolítica. A posição dos cazares como mediadores entre civilizações lhes dava um poder sutil, mas eficaz. Ao contrário de outros impérios que buscavam expandir suas fronteiras com sangue e fogo, os cazares consolidavam sua força como guardiões das rotas e intérpretes entre culturas. Eles compreendiam os costumes islâmicos,
falavam as línguas dos mercadores eslavos, conheciam a teologia bizantina, e ainda assim preservavam sua identidade única. Essa habilidade camaleônica de se adaptar sem perder o centro permitiu que atravessassem séculos de instabilidade, sem se dissolver em seus vizinhos maiores. Outro aspecto crucial do domínio cházaro foi sua relação com os vikings, particularmente os chamados Rus. Esses grupos nórdicos, vindos da atual Suécia, navegavam pelos rios da Rússia em busca de comércio, pilhagem e oportunidades. Os czares impuseram um sistema de tributo aos Rus, especialmente em Kiev, que à época fazia parte de sua esfera de influência. Muitos historiadores acreditam que esse controle antecipou o surgimento do primeiro Estado russo, que herdaria parte da estrutura tributária e comercial cházara. Em troca, os vikings prestavam serviço militar, agindo como mercenários a soldo do Império Cházaro. Mesmo nas guerras mais violentas, os czares sabiam que o verdadeiro poder residia na estabilidade interna. Por isso, apesar dos constantes conflitos, mantinham políticas de proteção aos mercadores estrangeiros, isenção de impostos a certos grupos e tolerância religiosa aos povos conquistados. Essa atitude não apenas favorecia a continuidade do comércio, mas também minava os discursos religiosos radicais que tentavam justificar ataques ao reino. Um Estado que acolhia cristãos, judeus e muçulmanos sob uma mesma bandeira era difícil de demonizar, e ainda mais difícil de conquistar. Mesmo com sua habilidade em manter a paz e o comércio, o reino cházaro não esteve isento de ameaças internas. A riqueza acumulada por meio do controle de rotas comerciais despertava a cobiça de clãs locais, líderes tribais e até membros da elite. Para conter disputas internas, os reis czares adotaram uma estrutura de poder dual: o Kagano, uma figura simbólica e sagrada, e o Bek, que atuava como líder militar e executivo. Essa divisão permitia que a autoridade fosse descentralizada, o que favorecia a governança em uma sociedade composta por povos diversos. Era um modelo quase único no mundo da época e contribuía para a estabilidade interna, mesmo diante das constantes pressões externas. Com o tempo, a diplomacia cházara se sofisticou ainda mais. Eles mantinham embaixadores em Constantinopla, em Bagdá, e até enviaram delegações ao Califado Fatímida no norte da África. Esses contatos permitiam aos czares antecipar movimentos políticos, firmar alianças comerciais vantajosas e adaptar sua política externa conforme os ventos mudavam. Em muitos casos, enquanto outros reinos sucumbiam a guerras religiosas ou disputas territoriais, os czares navegavam entre os conflitos com a precisão de um comerciante experiente que conhece o valor de cada passo e de cada silêncio. A riqueza comercial era tamanha que Itil, sua capital, tornou-se um dos principais entrepostos do mundo conhecido. Localizada às margens do rio Volga, a cidade era dividida em zonas religiosas, com bairros cristãos, muçulmanos, judeus e pagãos convivendo lado a lado. Essa pluralidade não era apenas tolerada, era incentivada, pois ampliava as possibilidades de troca, tanto material quanto intelectual. Nas feiras de Itil, podia-se encontrar desde escravos nórdicos até seda chinesa, passando por manuscritos gregos, azeite bizantino, couro russo e especiarias do Oriente Médio. Era um microcosmo do mundo medieval, e os czares estavam no centro dele. Por fim, é impossível entender o domínio cházaro sem considerar seu impacto nas futuras dinâmicas do leste europeu. O fato de terem controlado os rios e os passos que ligavam o norte ao sul durante séculos moldou profundamente a geopolítica da região. A ascensão posterior de Kiev como capital dos Rus só foi possível após o declínio do poder cházaro, e muitos dos métodos usados pelos novos governantes, como a coleta de tributos, a organização da cidade e até a forma de negociar com os bizantinos, tinham origem direta na estrutura criada pelos czares. Em outras palavras, mesmo após sua queda, os ecos de seu domínio continuaram a ressoar na história dos povos eslavos e túrquicos por séculos. Poucos eventos na história medieval são tão envoltos em mistério e debate quanto a conversão ao judaísmo da elite cházara. Em um momento indefinido entre os séculos VIII e IX, os líderes do reino cházaro, incluindo, ao que tudo indica, o próprio monarca, tomaram a decisão de adotar o judaísmo como religião oficial. Não o fizeram por imposição, como tantas vezes ocorreu na história, mas por escolha deliberada.
O motivo exato ainda é discutido por estudiosos até hoje, mas há indícios fortes de que se tratou de uma manobra política genial. Imagine-se cercado por dois colossos ideológicos. De um lado, o Império Bizantino, defensor ferrenho do cristianismo ortodoxo. Do outro, o Califado Abássida, potência do islamismo. Para os Khazares, escolher uma dessas religiões significava se alinhar com o Império e, portanto, se tornar alvo do outro. Ao optar pelo judaísmo, uma fé respeitada, mas sem ambições imperialistas, os Khazares encontraram um caminho de neutralidade estratégica. Foi uma jogada audaciosa, que demonstrava não apenas inteligência geopolítica, mas também um profundo conhecimento das tensões religiosas do período. A conversão, ao que parece, não foi imposta ao povo. A maior parte da população manteve suas crenças tradicionais, incluindo formas de paganismo túrquico, cristianismo e islamismo. Foi uma conversão elitista, adotada pela classe dirigente, que passou a incorporar práticas e símbolos do judaísmo. A corte real passou a seguir preceitos da Torá, leis dietéticas kosher foram implementadas na nobreza, e sinagogas foram erguidas em cidades como Itil. Ainda assim, a pluralidade religiosa continuava a ser uma marca do império, o que tornava a convivência entre diferentes comunidades algo natural, até mesmo cotidiano. Este movimento teve consequências de longo alcance. Ao adotar o judaísmo, os Khazares atraíram tanto respeito quanto hostilidade. Para comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, principalmente aquelas vivendo sob perseguição no Ocidente, o reino Cházaro se tornou uma espécie de refúgio simbólico, um lugar onde o judaísmo era não apenas aceito, mas celebrado no mais alto nível do poder. Ao mesmo tempo, para muitos vizinhos cristãos e muçulmanos, a decisão parecia uma afronta. Afinal, era inaceitável, para aqueles moldados por dogmas rígidos, que um reino poderoso escolhesse uma fé considerada antiga e superada pelos que defendiam religiões universais como o cristianismo e o islamismo. Esse ato de conversão teve também um impacto interno importante. A adoção do judaísmo como religião oficial fortaleceu a identidade da elite governante, criando uma barreira simbólica e cultural entre os Khazares e seus vizinhos poderosos. Ao mesmo tempo, gerou um sistema jurídico e administrativo baseado parcialmente na Halachá, a lei judaica. Isso trouxe mudanças significativas em como os conflitos eram resolvidos, em como as transações comerciais eram documentadas, e até em como os tribunais operavam. O reino Cházaro tornou-se um raro exemplo de Estado medieval onde a tradição legal judaica teve um papel institucional. Relatos de viajantes como Asdai ibn Shaprut, um judeu sefardita da corte de Córdoba no século X, mostram o fascínio que o mundo judeu tinha por esse enigmático reino do leste. Asdai escreveu cartas ao rei Cházaro buscando saber mais sobre esse povo que, segundo rumores, havia feito da Torá sua constituição espiritual. Em resposta, ainda que o conteúdo exato seja tema de debates, os Khazares reafirmavam sua adesão ao judaísmo, reforçando o mito e a realidade de uma nação judaica soberana antes da Era Moderna. No entanto, essa conversão também trouxe vulnerabilidades. Com o tempo, o isolamento religioso e político dos Khazares serviu como pretexto para campanhas militares e religiosas de seus inimigos. Povos eslavos cristianizados e o nascente poder da Rus de Kiev passaram a ver o reino Cházaro como um obstáculo e um desvio espiritual a ser corrigido ou eliminado. O discurso religioso começou a ser usado como ferramenta de guerra, e a escolha religiosa dos Khazares tornou-se um fardo geopolítico. A verdade é que, embora o judaísmo tenha elevado os Khazares ao status de exceção histórica, também os afastou dos grandes blocos de poder e os deixou vulneráveis a futuras alianças entre cristãos e muçulmanos. O preço da neutralidade, da independência ideológica e da liberdade religiosa seria, eventualmente, cobrado nas décadas seguintes. Mas durante um breve período da história, existiu um reino onde o judaísmo floresceu como força de Estado, um capítulo quase lendário que muitos ainda se recusam a acreditar que tenha sido real. A adesão da elite Cházara ao judaísmo também teve implicações profundas no tecido social do reino. Ainda que a conversão não tenha sido imposta ao povo em geral, ela gerou um fenômeno curioso: a formação de uma aristocracia religiosa que combinava elementos da tradição túrquica com preceitos judaicos. Essa nova identidade híbrida moldava a política,
o comércio e até a cultura da corte. Festividades judaicas começaram a ser celebradas nos palácios, e textos religiosos circularam entre os nobres. Alguns estudiosos acreditam que parte da nobreza adotou nomes hebraicos e passou a observar o Shabat, o que provocava uma reorganização sutil das rotinas administrativas. O impacto nas rotas comerciais também não pode ser subestimado. O reino Cházaro já era um ponto estratégico entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, controlando vias essenciais entre a Europa e a Ásia. Ao se posicionar como um estado neutro e regido por uma religião que não buscava conversões, os cázares ganharam a confiança de mercadores de diferentes crenças. Comerciantes judeus, cristãos, muçulmanos e pagãos conviviam em suas cidades e feiras, encontrando no reino Cházaro um refúgio de estabilidade e tolerância. Nesse sentido, a conversão ao judaísmo funcionava também como um selo de confiabilidade. O Estado era previsível, não buscava expansão religiosa e tratava os estrangeiros com pragmatismo comercial. Mas, apesar de toda essa sofisticação política, religiosa e econômica, a singularidade cházara provocava inquietação. O mundo medieval era profundamente intolerante com o que fugia do padrão. Um reino não cristão, não muçulmano, ainda por cima, governado por judeus, por mais pragmáticos que fossem, tornava-se alvo inevitável de suspeitas, difamações, eventualmente, de agressões. Não foram poucos os relatos, escritos séculos depois, que tentaram ridicularizar ou negar a conversão dos cázares, como se o simples fato de sua existência fosse uma afronta à ordem do mundo. Curiosamente, essa escolha religiosa também deixou um legado duradouro na imaginação histórica e até mesmo em teorias modernas controversas. Alguns autores sugerem que comunidades judaicas do leste europeu, como os Ashenazim, teriam alguma ligação com os descendentes dos cházaros convertidos. Essa teoria é altamente debatida, embora careça de comprovações definitivas, mostra como a memória cházara continua viva, envolta em fascínio, mistério e disputas ideológicas até hoje. Poucos reinos medievais deixaram uma marca tão ambígua e provocadora como o dos cházaros. Para além das fronteiras do império, a fama da conversão cházara ecoava como um enigma. Cronistas bizantinos, árabes e judeus mencionavam esse fenômeno com surpresa, muitas vezes com incredulidade. Afinal, que outro povo teria escolhido o judaísmo como religião de Estado em um mundo onde os impérios se digladiavam entre a cruz e o crescente? Essa escolha, tão incomum quanto ousada, transformou o reino cházaro não apenas em uma potência comercial e militar, mas também em um símbolo histórico de resistência cultural e autodeterminação espiritual. E mesmo que envolta em sombras e lendas, a memória dessa decisão ainda provoca perguntas perturbadoras. O que realmente motivou os cházaros a trilhar esse caminho solitário? E o que isso revela sobre o papel da fé na formação e no destino de uma civilização inteira? Durante séculos, o reino cházaro manteve uma posição invejável entre os impérios. Mas como todo poder que desafia a lógica de seu tempo, sua estabilidade começou a ruir. No século X, novas forças surgiam ao norte e ao sul, os Rus, povo eslavo cada vez mais fortalecido, e os impérios muçulmanos, determinados a expandir sua influência religiosa e política. A tolerância cházara, que antes servia como ponte entre culturas, passou a ser vista como uma fraqueza. O império estava cercado por vizinhos que não toleravam mais sua neutralidade ou sua independência. Enquanto isso, internamente, o reino enfrentava tensões silenciosas. A elite judaica, embora poderosa, não representava a maioria da população, formada por tribos túrquicas e eslavas com práticas religiosas diversas. Essa divisão criava uma identidade frágil, difícil de sustentar diante de ameaças externas. Para piorar, as rotas comerciais, fonte vital de riqueza, começaram a mudar. Novos caminhos terrestres e marítimos desviavam o fluxo de mercadorias, tornando as cidades cházaras menos relevantes economicamente. E então, veio o golpe fatal. Por volta do ano de 965, o príncipe Sviatoslav de Kiev liderou uma campanha militar brutal contra o coração do Império Cházaro. As cidades principais foram saqueadas, as fortalezas derrubadas, e o centro político do reino desapareceu como areia ao vento. Não há registros detalhados de uma última resistência ou de um tratado final,
Apenas o silêncio repentino das crônicas e o fim das moedas com inscrições hebraicas. A queda não foi apenas militar, foi também simbólica. O mundo inteiro colapsava sem deixar rastros claros. Apesar da destruição, vestígios do legado Cházaro sobreviveram, dispersos entre os povos vizinhos. Palavras, tradições, lendas e até traços genéticos persistiram entre os descendentes da região. Mas o reino, como entidade política e espiritual, havia desaparecido. Como uma estrela que brilha intensamente antes de se apagar. Os Cházaros deixaram o palco da história sem aviso, deixando para trás um rastro de perguntas que ainda ecoam 1000 anos depois. Enquanto os exércitos de Sviatoslav avançavam pelas estepes, a devastação não se limitava apenas às cidades e fortalezas. Os templos, as bibliotecas e os centros administrativos cházaros foram reduzidos a cinzas. Manuscritos preciosos, talvez contendo registros detalhados sobre sua conversão, sua história e suas leis, desapareceram para sempre. O silêncio das fontes é, em si, um testemunho da brutalidade da queda. Não houve herdeiros reconhecidos, nem reis em exílio. O reino cházaro simplesmente se desfez como uma névoa empurrada pelo vento do norte. A partir desse momento, os Cházaros se transformaram em espectros nos registros históricos. Referências esparsas surgem em textos islâmicos, bizantinos e judaicos, quase sempre com tons de lamento, surpresa ou confusão. Alguns sobreviventes teriam se integrado a comunidades judaicas ao redor do Mar Negro. Outros migraram para o Cáucaso. E há teorias, debatidas até hoje, que apontam sua possível assimilação entre os ancestrais dos judeus Ashkenazi. Embora controversa, essa hipótese reacende o mistério. Até onde vai o sangue cházaro nas veias do mundo moderno? É curioso notar que, mesmo desaparecendo fisicamente, os cházaros permaneceram como um fantasma recorrente na imaginação histórica. Nos séculos seguintes, seu nome seria invocado em debates teológicos, teorias da conspiração e disputas políticas. Para alguns, foram um exemplo de tolerância e força diplomática. Para outros, uma anomalia que nunca deveria ter existido. Mas a verdade é que sua queda revelou mais sobre os medos dos impérios ao redor do que sobre os próprios cházaros. Sua existência colocava em xeque a ideia de um mundo dividido apenas entre cristãos e muçulmanos. E talvez, por isso, precisassem ser esquecidos. Mesmo com a destruição de seu império, há indícios de que pequenos bolsões de cultura cházara persistiram por algumas gerações. Línguas locais preservaram palavras do idioma turcomano-judaico falado na corte real. Algumas famílias nobres da região caucasiana afirmavam descender dos reis cházaros, mantendo brasões e tradições herdadas do antigo poder. Mas com o tempo, até esses ecos se apagaram. O destino dos cházaros foi, enfim, cumprir um ciclo completo, emergir das brumas do anonimato, brilhar intensamente por séculos e retornar às sombras, onde sua história se tornou mais lenda do que fato. Em meio à queda do reino cházaro, as rotas comerciais, que durante séculos haviam sido seu maior trunfo, deixaram de ser seguras. As caravanas que antes passavam pelas estepes passaram a evitar a região, temendo os conflitos e a instabilidade. Isso não só empobreceu a elite restante, como também rompeu os laços diplomáticos com Bizâncio e com os califados islâmicos. A ausência de interlocutores confiáveis e de uma autoridade central enfraqueceu ainda mais a coesão interna, acelerando a desintegração do que restava da estrutura estatal. Alguns líderes locais tentaram resistir. Há indícios arqueológicos e crônicas estrangeiras que mencionam fortificações menores sendo utilizadas como refúgio para grupos cházaros sobreviventes. Nessas comunidades isoladas, práticas religiosas judaicas continuaram a ser observadas, ainda que de forma fragmentada e sincrética, misturando tradições turcomanas e hebraicas. Esse esforço por preservar uma identidade, mesmo sob ameaça de aniquilação, revela a profundidade espiritual e cultural de um povo que não aceitava desaparecer sem lutar contra o esquecimento. Enquanto isso, os novos senhores das estepes, eslavos, pechenegues, varangianos e mais tarde os mongóis, reescreviam a paisagem política e cultural da região. O que antes era o coração de um reino tolerante e sofisticado, converteu-se em uma terra de fronteiras fluidas, onde tribos nômades e impérios expansionistas travavam batalhas constantes. Nesse cenário, os vestígios cházaros foram enterrados,
tanto física quanto simbolicamente, sob camadas de poeira, sangue e tempo. E é assim, o que começou como um experimento único na história, um império guerreiro, nômade, que adotou o judaísmo e floresceu entre gigantes, chegou ao fim sem alarde. A história da queda dos Cházaros não é apenas a narrativa do colapso de um reino, mas também o retrato de como o mundo antigo lidava com o que não conseguia classificar. Eles não eram totalmente do Oriente, nem do Ocidente. Não eram cristãos, nem muçulmanos. Eram Cházaros. E, talvez por isso, foi tão fácil apagá-los dos mapas, mas tão difícil apagá-los da memória. Em paralelo ao cerco militar e ao declínio econômico, havia outro colapso menos visível, porém igualmente devastador: o cultural. Os escribas pararam de registrar eventos. As escolas religiosas perderam seus mestres. Os símbolos da identidade cházara, como os alfabetos hebraico e rúnico, deixaram de ser ensinados às novas gerações. O que antes era um reino onde sinagogas, mesquitas e igrejas conviviam nas mesmas cidades, passou a se fragmentar em pequenos agrupamentos que mal conseguiam manter suas tradições vivas. A memória coletiva começava a se desfazer, não sob fogo e espada, mas pelo esquecimento. Por volta do século XI, as últimas referências diretas aos cházaros em crônicas bizantinas e islâmicas desaparecem quase por completo. É como se tivessem sido engolidos pela própria terra que governaram. Algumas hipóteses sugerem que muitos deles se dispersaram e foram assimilados por comunidades judaicas no Cáucaso, na Crimeia e mesmo na Europa Central. Outras teorias, mais controversas, indicam que parte dessas populações poderia ter se integrado às raízes do que mais tarde seriam os judeus askenazes. Independentemente da veracidade dessas conexões, o fascínio pelo enigma cházaro permaneceu vivo por séculos entre estudiosos, místicos e políticos. Durante muito tempo, os cházaros foram apenas uma nota de rodapé nos livros de história. Um povo misterioso que surgiu, brilhou e desapareceu como uma estrela cadente sobre as estepes da Eurásia. No entanto, nos últimos séculos, seu nome voltou a ecoar, não por causa de batalhas ou conquistas, mas por causa de perguntas que permanecem sem resposta. O que restou, afinal, de um império tão singular? O que ainda pulsa nas veias da história a partir de um povo que ousou desafiar os impérios e os dogmas? O legado cházaro é invisível aos olhos apressados. Está nas rotas comerciais que traçaram entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Está nos contatos que promoveram entre judeus, cristãos, muçulmanos e pagãos. Contatos que, apesar de tensões, também permitiram trocas de saberes e práticas. Está, talvez, em fragmentos linguísticos, em tradições orais esquecidas, em lendas sussurradas nas montanhas do Cáucaso. Mas, acima de tudo, seu legado está no símbolo. O símbolo de um povo que ousou ser diferente em um mundo que exigia uniformidade. Nos séculos seguintes à sua queda, o nome Cházar passou a carregar diferentes significados. Para alguns, um exemplo de tolerância religiosa rara na Idade Média. Para outros, uma peça-chave em teorias históricas, algumas fundadas, outras puramente especulativas. Para os povos turcos, uma ancestralidade possível. Para judeus do leste europeu, um enigma que, de tempos em tempos, reacende debates sobre origens e identidade. E para os estudiosos modernos, um lembrete incômodo. A história oficial nem sempre guarda tudo o que importa. No fundo, a história dos cházaros nos obriga a olhar para o passado com mais cuidado. Mostra que nem todos os impérios precisavam ser eternos para deixarem marcas profundas. Que a fé, quando adotada com convicção e sabedoria, pode ser um ato de autonomia, e também um risco político. E que mesmo os povos que desapareceram fisicamente podem continuar vivos na memória, nas dúvidas e nas possibilidades não vividas. Se observarmos com atenção os ecos que os cházaros deixaram, perceberemos que não se trata apenas de um povo que desapareceu, mas de uma identidade que foi dissolvida, e talvez incorporada silenciosamente em outros povos. A conversão coletiva ao judaísmo, um dos episódios mais inusitados da história, permanece cercada de especulações. Teria sido estratégica, religiosa, uma forma de resistir à dominação cultural do Islã e do cristianismo? A resposta exata se perdeu no tempo, mas o gesto segue desafiador. Em um mundo medieval moldado por blocos religiosos monolíticos,
Os jázaros decidiram caminhar por uma estrada estreita e pouco compreendida. E talvez por isso tenham sido apagados com tanta facilidade, mas nunca totalmente esquecidos. Alguns estudiosos modernos chegaram a sugerir que comunidades judaicas do leste europeu, especialmente os chamados judeus askenazes, poderiam ter alguma conexão genética ou cultural com os jázaros. Embora essa hipótese gere intensos debates e ainda careça de provas definitivas, ela revela algo fundamental. Os jázaros não morreram apenas como povo, mas também sobreviveram como hipótese, como enigma, como provocação histórica. A sua existência continua a desafiar as fronteiras convencionais da história ocidental e oriental, forçando-nos a reavaliar o que consideramos legítimo, canônico e verdadeiro. Além disso, o desaparecimento dos jázaros representa uma lição sobre a fragilidade das narrativas. Uma civilização com um império, uma fé organizada, uma moeda, um exército e uma cultura sofisticada pode, em poucos séculos, tornar-se um borrão nos mapas. Isso nos faz questionar quantos outros reinos, com histórias igualmente ricas, foram engolidos pelo silêncio da história oficial. Os jázaros nos ensinam que a sobrevivência de um povo não depende apenas de seus feitos, mas também de quem escreve os livros, de quem decide o que será lembrado e o que será enterrado. Hoje, falar dos jázaros é mais do que revisitar um império perdido, é recuperar a memória de uma ousadia. É lembrar que existiu um reino onde as escolhas não foram feitas apenas por conveniência geopolítica, mas também por crença, por identidade e por sobrevivência. Um reino que, por séculos, foi uma ponte entre mundos. E que, mesmo depois de ruir, continua sendo uma pergunta sem resposta. Uma sombra inquieta que se recusa a desaparecer. No silêncio deixado pelas cinzas do reino Cházaro, surge uma pergunta incômoda. Como é possível que um império tão influente, com relações diplomáticas, comércio ativo, exércitos poderosos e uma identidade religiosa singular, tenha praticamente desaparecido da consciência coletiva da humanidade? A resposta está, talvez, na natureza incômoda da sua existência. Os jázaros não se encaixavam perfeitamente nas narrativas dominantes da história europeia ou asiática. Sua escolha pelo judaísmo os colocava à margem, desconectados das grandes alianças religiosas que moldaram o destino dos povos por séculos. E é justamente essa marginalidade que torna sua história tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão vulnerável ao esquecimento. As ruínas físicas do Casária são escassas, fragmentadas. Mas as ruínas simbólicas, essas são poderosas. Elas vivem nas teorias que ligam os jázaros a linhagens contemporâneas, nas hipóteses sobre sua influência genética, cultural e até política em eventos muito posteriores ao colapso do seu reino. Vivem nos livros, nos estudos acadêmicos que insistem em revisitar seu legado, nos debates acalorados que surgem sempre que o nome Casária é mencionado. E vivem, sobretudo, naquilo que não sabemos, no mistério, na dúvida, no vazio que eles deixaram para trás. Se há uma lição que a história dos jázaros nos oferece, é a de que o poder não garante a eternidade. Um império pode dominar rotas comerciais, vencer batalhas, impor tributos, mas isso não significa que será lembrado. A memória histórica é frágil, seletiva, muitas vezes moldada por vencedores ou apagada por interesses posteriores. E por isso, recuperar a história dos jázaros é mais do que um exercício de curiosidade. É um ato de justiça com o passado, um esforço de escutar vozes que quase se perderam no vento da história. Hoje, ao mencionar os jázaros, não estamos apenas falando de um povo antigo. Estamos trazendo à tona uma ideia, a de que a história não é um relato fechado, mas um território em disputa, onde cada fragmento resgatado reconfigura o mapa do que pensamos saber. E nesse mapa, talvez o espaço dos jázaros esteja apenas começando a ser redescoberto. Alguns estudiosos modernos argumentam que o impacto dos jázaros vai muito além do que os registros tradicionais nos permitem enxergar. Há quem veja nos jázaros a semente de movimentos migratórios que influenciaram a formação de comunidades judaicas no leste europeu, particularmente os askenazitas. Embora essa hipótese seja controversa e alvo de intensos debates acadêmicos, ela revela uma coisa importante: a ausência de certezas absolutas quando se trata de um povo cuja história foi fragmentada, silenciada ou reinterpretada por gerações. A própria dúvida em torno de suas origens,
Suas práticas religiosas e sua eventual assimilação em outras culturas mostram o quanto os Cházaros continuam desafiando as fronteiras do conhecimento histórico convencional. Além disso, a evocação do nome Khazaria em teorias da conspiração e narrativas geopolíticas modernas, mesmo que frequentemente distorcidas ou mal intencionadas, revela a persistência simbólica desse povo na imaginação coletiva. A história Cházara, por ter sido apagada dos livros didáticos e marginalizada das grandes narrativas imperiais, tornou-se um campo fértil para a especulação. Mas também é uma oportunidade única para ressignificar o passado. Em vez de permitir que sua história seja sequestrada por interpretações tendenciosas, o resgate crítico e documentado da trajetória Cházara pode oferecer um antídoto contra o esquecimento e contra a manipulação.